Senhor presidente, queria também iniciar falando em relação a esse ciclo que você fecha aqui na Câmara, agradecendo a todos pelo acolhimento, pela parceria, pelo trabalho. Nunca é tarde para se aprender. Quem sabe, falando do homenageado à noite do senhor Liberato, talvez alguma história da revolução do discípulo do Miguelito, né? Tomando um vinho, vendo um braseiro bem aceso, de vez em quando um vento minuano soprando num cerne de coronilha, invadindo a fresta do galpão, e a gente contando história e fazendo história para São Cepé. Então agradeço a todos vocês, mas já nesse tom quero preocupá-los. Em 2018 nós vamos ter um processo eleitoral, social e moral muito mais complicado que 2017. O vereador Renato, quando nós fazíamos pedidos de providência aí, né, mais gente com esse orçamento, então é complicado mesmo, né? Então vamos ter que observar o orçamento. Talvez, senhores, ainda acredito que não saia eleição em 2018 para presidente. Vamos ter que empoderar o Ministério Público para fazer uma intervenção. E lamento para quem fala em ditadura ou quem quer voltar essa história, a mesma coisa que dizer para mim hoje, depois do sinal digital, dos satélites, das antenas, querer voltar à TV preto e branco. Não vai existir aquele tipo de ditadura. A revolução humana foi muito grande. A internet rompeu barreiras que a gente nem imaginava. Então, mas as propostas do Ministério Público, o direcionamento rígido, né, o afastamento de alguns poderes, o vereador Tavinho comunicava aqui, nos levava à reflexão que os parlamentos estão querendo ser esvaziados por outros. Talvez foram os mesmos parlamentares dentro do poder que se iludiram com o poder e com a ganância que estão esvaziando esses parlamentos. Parlamento e Brasília foi criado um caminho do dinheiro, um caminho do poder, que lá muitas vezes a voz do povo não é ecoada. Então a gente fica muito triste por isso. Nós vamos ter que fazer uma reformulação em relação ao país, e nós somos elos políticos, nós estamos também e precisamos colaborar com essa participação. Trazendo as instâncias municipais, falando em orçamento, né? Temos aqui em urgência para votar o orçamento do município, nos preocupa muito também isso, em relação ao que nós temos, em relação dos repasses que não serão feitos. Infelizmente, as reformas mal propostas em um momento inoportuno não vão passar, e se passar, nós vamos pagar muito caro por elas. Então, o Brasil nos preocupa muito em relação aos repasses. Nós, como gestores, como políticos do município, precisamos reavaliar, inclusive o nosso governo aqui. Gostaria que o Executivo fizesse avaliação do governo, pelo menos semestralmente, mostrando para a comunidade que está empenhado em resolver algumas situações, né? Eu mesmo, nesse momento, através de avaliações feitas pelo nosso trabalho, pelas andanças pelo município, proporia para ele, faria proposta de no mínimo 3 substituições de secretarias nesse momento. Eu acho que a avaliação é salutar, a mudança é salutar, na entrada desse processo, que é um ato de confiança, que o prefeito não tem condições de estar em todos os lugares, quando se confia ao secretário a missão, tem que dar um prazo de validade para ele e algumas metas a serem atingidas. Eu acho que é importante para a comunidade que isso seja feito. Em relação ao nosso trabalho aqui também, vamos seguir estudando mais. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar no parlamento, a gente se sente um pouco, talvez, não por fora de algumas situações, mas que pode aprender muito mais com elas. Às vezes chegam as coisas para a gente aqui que a gente poderia saber mais e acompanhar melhor para conseguir dar um voto seguro. Muitas vezes uma decisão aqui de noite, ou 1, 2 noites, 3 sessões, a gente muda a vida de muitas pessoas por muitos anos. Então, o compromisso de estar aqui, dar um voto, e ser um voto de 26, 24, 25 mil habitantes do município, ele é muito importante. Então, tem que ser uma reflexão muito grande. Espaço de liderança, presidente. Minutos sem a parte, vereador. Para a gente concluir a nossa fala, né, se encerrando um ciclo. Então, a gente vai estudar mais, vai se cobrar mais. Fizemos também uma avaliação interna, ao qual a gente discute bastante. Parabenizar a equipe que trabalha conosco também. Brigamos, discutimos, nos cobramos mais. E a gente sabe que pode dar muito mais que a gente está dando neste momento.
se empenhar mais, criar metas, criar cronogramas de trabalho, entendeu? Que às vezes a gente, por motivos pessoais ou por algumas situações da vida, a gente vai acabando deixando de lado alguns projetos que a gente tem. Então, quando no momento que tu traça metas, começa um ano dizendo e traçando objetivos, a gente consegue ter muito mais força, muito mais vontade de realizá-los. O Pacto Federativo vai ser importantíssimo para nós. Não tem como fazer política nesse sistema brasileiro, onde o município está sendo esmagado pela União, inclusive cobrando as federações. Confederação Nacional dos Municípios tem que ser cobrada, vereador Tavinho. FAMURS tem que ser cobrado. De repente, ou talvez, o poder maior de Brasília, o poder central, cria algumas associações ou sindicatos, ou algumas situações que eles conseguem dominar e não deixam o poder chegar aqui e ouvir as nossas vozes no município, onde a gente está na frente e na vida das pessoas todos os dias. Fortalecer os estados, fortalecer o município, ter sensibilidade social. A política robótica, ela incomoda. A política robótica de fechar contas e metas, ela nos atinge muito, né? Principalmente nas questões de finanças e aplicações. Nós precisamos ter pessoas sensíveis, pessoas que moram no município de São Cepé, pessoas que comprem em São Cepé, pessoas que vivem em São Cepé, para ter essa sensibilidade social da comunidade. Muitas vezes, fazer algumas ações de gabinete no ar-condicionado, e ir embora, pegar um ônibus ou um carro e ir embora e voltar só no outro dia, ela acaba afetando algumas decisões. Então, a gente precisa também cobrar isso, cobrar o trabalho do vice-prefeito, né, que ficou de estar de elo desse parlamento com o executivo e muito pouco aconteceu. Então, a gente precisa, sim, fazer essa reavaliação. É um posto importante hoje na conjuntura do município, precisa nos acompanhar, precisa nos ajudar, precisa rever algumas políticas arcaicas que estão acontecendo no município. Boa noite a todos, gostaria de desejar um feliz 2018, vamos seguir trabalhando ainda, né? Um período curto aí para a gente dar uma descansada, e em 2018 a gente segue firme na batalha. Obrigado aos colegas.